O declínio próspero, princípios e políticas, capítulo 12, sustentando as pessoas. Objetivos do capítulo: discutir como uma civilização madura pode oferecer condições dignas de vida para as pessoas. Mostrar que o consumo suntuoso desperdiça recursos e não recicla. Discutir a organização econômica e social da sociedade no decrescimento. Mostrar que a relação entre distribuição de renda e produtividade é positiva. Junção do consumo e da produção. Em um sistema maduro, como um ecossistema no clímax, a produção e o consumo se autorreforçam. Na economia humana, as pessoas são consumidoras e produtoras ao mesmo tempo. Um bom consumo retorna bens e serviços e recursos para manter a produção. Figura 12.1a. Podemos observar o laço de reforço dos serviços a partir do feedback. O consumo suntuoso desperdiça os recursos e não recicla. Figura 12.1b. O trabalho que gera luxo e desperdício não sustenta a economia tanto quanto o trabalho que reforça a produção. Nessa figura podemos verificar o menor reforço do feedback a partir do desperdício. Na figura 12.1, em ambos os arranjos, há trabalho e circula dinheiro. A retroalimentação deveria maximizar as entradas e eficiência do trabalho, mas o sistema com desperdício e luxo não permite que isso ocorra. Figura 12.1b. Distribuição de riquezas. A ostentação e a admiração pela riqueza são reflexos de uma sociedade que experimentou um período grande de crescimento sem limitações. Mas a substituição do ideal de crescimento pelo ideal de eficiência, no clímax, na transição, pode gerar uma mudança de comportamento com menos desperdício e novas perspectivas, mas é preciso mudar duas crenças. Mudar a crença da maioria da população na economia de mercado que oferece salários baseados na competitividade. Para atingir a eficiência é necessária uma política de salários que sustente a produtividade humana. Mudar a crença no direito dos indivíduos de especular sobre o dinheiro produzindo rendimento sem trabalho, renda imerecida, derivada de empréstimos, ações e títulos. Investimento é renda imerecida, ou indevida ou injusta. A renda imerecida é o dinheiro recebido sem realizar trabalho diretamente. Quando há recursos potenciais a serem desenvolvidos, uma empresa pode fazer um empréstimo, emitir ações e expandir-se. Se for bem-sucedida, terá lucro suficiente para pagar o empréstimo e seus juros. Aqueles que possuem dinheiro fornecem os empréstimos e recebem em troca juros ou ações. Assim, as pessoas com dinheiro ganham dinheiro sem trabalhar por ele, renda imerecida. Alguns ganhos de capital são também rendas imerecidas. Por exemplo, se o desenvolvimento de uma cidade faz aumentar os preços de venda dos imóveis, o lucro obtido pela propriedade valorizada é imerecido, porque não resultou de trabalho real de seu proprietário. Investimento e renda imerecida. Os empréstimos de acumulação de capital são funcionais na fase de crescimento se o rendimento imerecido for reinvestido para desenvolver mais produtividade. No entanto, muitas vezes, as atitudes individualistas consideram os rendimentos dos investimentos como um lucro pessoal para ser esbanjado luxuosamente. A sociedade só é reforçada quando o lucro apoia projetos úteis. As prioridades individuais devem ser coerentes com as necessidades públicas. Assim, é necessário que essas rendas sustentem a produção durante o clímax. Hierarquia da riqueza e poder 1. A riqueza e o poder produzidos por um país são desigualmente distribuídos entre as pessoas. Note o padrão de hierarquia que é natural e pode ser observado nos sistemas em geral. Figura 4.8 do capítulo 4. Na figura 12.2a, a curva 1
possui a forma que se esperaria da hierarquia energética de uma estrutura social. Nela, a maioria das pessoas está nos níveis baixos e sustenta um número de pessoas gradualmente menor nos níveis superiores. Esta distribuição refletiria a auto-organização da ordem natural. Capítulo 4. Observamos a maior transformidade na figura A, indo da esquerda para a direita. Hierarquia da riqueza e poder 2. A transformidade de ocupação de uma pessoa determina sua posição na estrutura hierárquica da esquerda para a direita. Os líderes políticos, celebridades e investidores contam com uma alta impotência. No ano 2000, a percepção pública dessa estrutura social era de uma sociedade com muitas pessoas extremamente pobres e poucas pessoas extremamente ricas. Curva 2, na figura 12.2a ao lado. Hierarquia da riqueza e poder. A figura 12.2b abaixo mostra a distribuição de renda nos Estados Unidos em 1995. A zona próxima ao valor zero está abaixo do nível de subsistência e incluía poucas pessoas. Muitas pessoas tinham rendas moderadas e poucas à direita eram ricas. A diferença de renda era vista como um incentivo necessário ao sistema econômico e ao cúmulo de dinheiro, uma medida do sucesso. Hierarquia da riqueza e poder. Entretanto, nos Estados Unidos, no final do século XX, muitas pessoas em posições altas viam a riqueza como um direito próprio e realmente não se preocupavam com os demais. Alguns executivos das grandes empresas tinham a liberdade de estabelecer para eles mesmos altos salários e bônus, gerando um desperdício contrário ao reforço da sociedade. Os salários excessivos geram uma grande controvérsia e indicam uma distribuição errada da riqueza que é feita de forma patológica. A atitude pública emergente é favorável ao ideal de serviço, no qual os que recebem maior renda devem esforçar-se mais no sentido de reforçar os laços de retorno à sociedade. Antes, considerava-se correto que a renda de uma pessoa fosse maior quanto maior fosse sua responsabilidade, mas não a ponto de que pudesse torrar o dinheiro em luxos excessivos. Hierarquia da riqueza e poder, princípios éticos. A ética da máxima impotência considera que a participação, a renda e a retroalimentação devem ser organizados de maneira a aumentar o desempenho do sistema. A educação, com ênfase nos direitos individuais, gera um ponto cego na visão do mundo das pessoas. As torna incapazes de perceber os danos que suas ações causam aos demais, diminuindo assim o desempenho do sistema. Empresas sem fins lucrativos. A iniciativa privada caracteriza-se pela motivação de obter lucro, e quanto mais rápido este for e mais seguro, melhor. O lucro requer expansão de recursos e, portanto, é apropriado durante períodos de crescimento. Quando o crescimento não é mais possível, as empresas sem fins lucrativos mostram-se mais adequadas, pois dependem mais de recursos próprios. As empresas com e sem fins lucrativos podem ser públicas ou privadas. A ideologia política privada exige o crescimento para a obtenção de lucro. Assim, na transição, sem a possibilidade de crescimento, as empresas mais apropriadas são aquelas sem fins lucrativos, sejam públicas ou privadas. Limite universal para a renda individual. As políticas para controle de renda já estão em discussão em muitos países. Cada país poderia colocar um limite de renda universal sobre os indivíduos. Por exemplo, nos Estados Unidos, no ano 2000, poderia ser fixado um máximo de $150 mil, ajustável pela inflação. A Receita Federal poderia coletar 100% da renda acima desse limite. Esta política é adequada quando a economia atinge seu ápice. O lucro em grande escala não é mais necessário. Mudar o sonho americano.
desde a oportunidade de progredir junto com todos os elementos do sistema até o topo da cadeia, como parte do processo histórico de expansão, crescimento e intensificação, para viver a boa vida, com sentimento de justiça social, o prazer em fazer um bom trabalho, sentir o progresso pessoal e coletivo nos pequenos passos e a satisfação em ver as crianças crescerem, as suas e as dos outros. Emprego. Uma nação eficiente procura ter toda a população empregada em trabalhos úteis e contribuindo para a produção. Durante o crescimento, as empresas privadas são capazes de absorver novos trabalhadores. Já no decrescimento, uma nação madura precisará de mecanismos especiais para manter o pleno emprego. Os países, no início, têm um crescimento exponencial, concorrência e monopólios, análogos às monoculturas. Nesses estágios, o empréstimo permite financiar a exploração rapidamente. Os primeiros competidores venciam a competição. Aqueles que perdiam seus empregos quando uma empresa concorrente era eliminada conseguiam passar à empresa vencedora, que estava expandindo e empregando mais pessoas. Empregos públicos permanentes e emprego universal. Uma solução para o desemprego poderia ser a reestruturação do Programa de Emprego Público Permanente, que foi bem sucedido durante a Grande Depressão dos anos 30. Poderiam ser oferecidos trabalhos por um salário mínimo por tempo indeterminado a todos os desempregados, embora muitos possam conseguir empregos melhor remunerados no setor privado. O programa seria autossuficiente, pagando por si mesmo, não só pelo trabalho realizado, mas também pelo seguro-desemprego, assistência social, aplicação da lei, cuidados de saúde e educação. Poderia ser incluídos trabalhos ambientais em parques e revitalização de áreas empobrecidas, programas de ajuda a professores, hospitais, sanatórios, programas de pesquisa e para portadores de deficiência. Com a maioria da população empregada, as pessoas ganhariam autoestima, a juventude seria menos ociosa e o medo nas ruas diminuiria. Salário mínimo. No decrescimento, muitas pessoas terão que trabalhar pelo valor de um salário mínimo. A decisão sobre o valor do salário mínimo torna-se uma decisão sobre o que seria a porção mínima individual de riqueza nacional em termos de energia. Para a eficiência nacional, a pergunta deveria ser: qual é o salário mínimo que permite ao indivíduo ser autossuficiente e participar de atividades cidadãs que não são remuneradas, tais como a criação dos filhos, a boa vizinhança e os cuidados com a salubridade do ambiente? Escala salarial adaptada à idade. Para incentivar a contratação de jovens, tirando-os das ruas e incluindo-os na força de trabalho, propomos uma escala de salário mínimo adaptável à idade. Esta ideia, que foi sugerida nos Estados Unidos pela administração do ex-presidente Ronald Reagan, poderia contribuir para o pleno emprego e eficiência nacional. Faixa salarial reduzida e trabalho em tempo parcial para idosos. Em uma nação eficiente, todos os habitantes devem contribuir com a produção. A aposentadoria automática diminui a população ativa e gera muitos gastos com pensões e bem-estar social. Embora a energia individual, a resistência e a capacidade de aprender de muitos dos trabalhadores idosos seja menor, seu conhecimento, experiência e estabilidade são bens muito valiosos. Uma política mais eficiente poderia substituir a aposentadoria integral por um emprego de jornada parcial com um salário menor, sempre considerando as condições de saúde física. Nota do tradutor. Outro fator favorável da aplicação dessas políticas encontra-se no âmbito social. Os idosos apresentariam um aumento da qualidade de vida, não só por ter uma renda, mas por manterem-se ativos, contribuindo com a sociedade e cercados por esse contato social. Enriquecimento econômico pela redução de consumo. O princípio geral é o seguinte: a tolerância ao desperdício reduz a capacidade de desenvolver empreendimentos importantes. O excesso de automóveis e a excessiva potência de seus motores constituem um grande desperdício da sociedade estadunidense. Com os diagramas da figura 2 e 3, mostramos como isso reduz a disponibilidade de emprego. No diagrama ao lado A, a energia dos recursos nacionais,
que flui desde a esquerda, sustenta o trabalho e gera vendas de exportação. O dinheiro da venda vai para a compra de energia do combustível importado. Enriquecimento econômico pela redução de consumo 2. No diagrama B abaixo, a energia desviada para a produção dos carros de luxo que não contribuem com a produção econômica e consomem combustíveis importados. Assim, há menos energia disponível para exportação, o que significa menos empregos e menos dinheiro para importar energia, e como resultado, tem-se um padrão de vida mais baixo. Quando o índice de rendimento da energia dos combustíveis diminuir, convém reduzir o número de carros e a potência dos motores para poder sustentar a economia, equilibrar o comércio e gerar empregos. Assistência médica. Originalmente, as populações humanas eram reguladas pela ocorrência de doenças com mortalidade para a população mais fraca, com indivíduos falecendo muito antes da velhice. Com o progresso da medicina no último século, muitas doenças foram erradicadas temporariamente. Hoje, as pessoas vivem mais e morrem devido ao mau funcionamento dos órgãos do corpo, como insuficiência cardíaca e câncer. Com o aprimoramento da tecnologia médica, tornou-se possível manter as pessoas vivas por mais tempo, mesmo quando já não podiam realizar serviços simples. A ética médica, ensinada em igrejas, escolas de medicina e imposta pela lei, exige fazer todo o que for necessário, sem limites, para prolongar a vida das pessoas. No entanto, manter a longevidade é caro. Com o aumento da média de vida nos países desenvolvidos, os custos de saúde afetam as economias nacionais. Muitas pessoas afirmam que se faz necessária a criação de um novo modelo de saúde pública. Mortalidade infantil e portadores de deficiências 1. Antigamente, a alta taxa de mortalidade infantil afetava bebês suscetíveis a doenças e aqueles com constituições fracas ou deficiências físicas. As famílias do século passado tinham muitos filhos, muitos dos quais morriam ainda na infância. Muitos fetos com deficiências eram naturalmente eliminados por abortos espontâneos, permitindo assim que as famílias substituíssem erros genéticos com outra criança. Os avanços da medicina possibilitaram o controle da gestação, evitando abortos e mantendo vivos recém-nascidos em situação de risco, às vezes com um grande custo para as famílias e para a sociedade. Sem a seleção natural, cada vez mais deficiências congênitas são herdadas e reaparecem na próxima geração. Mortalidade infantil e portadores de deficiências 2. Na era de baixa energia que se aproxima, a sociedade não poderá contar com recursos para tantos programas especiais e a seleção natural aumentará. São necessárias medidas mais humanas para impedir que as pessoas se tornem incapacitadas. Nas sociedades passadas que possuíam recursos limitados, eram empregados vários meios de seleção que hoje são considerados inaceitáveis, como infanticídio, guerras e sacrifícios humanos. Com o reconhecimento público da gravidade da superpopulação, em um momento de recursos minguantes, devem ser pensados meios melhores de limitar a população. O controle da natalidade e aborto precoce tendem a ser mais aceitos pela sociedade. Interrompendo a vida. Na década dos 90, discutiu-se a eutanásia e o suicídio assistido. Antigamente, as doenças contagiosas funcionavam como um teste de sobrevivência e não dependiam de interferência humana. No entanto, quando essas doenças viraram epidemias, até mesmo as pessoas jovens e saudáveis morriam. A ética médica atual tende a manter as pessoas vivas, mesmo quando estão em fase terminal, desejando morrer ou em coma, sustentados por aparelhos que geram custos elevados. Nossa cultura não quer que os seres humanos tomem decisões sobre a morte, embora às vezes seja necessária a interferência de um juiz. A opinião pública discute alternativas para o suicídio assistido. Prioridades do sistema de saúde. Em uma visão impessoal de larga escala, a energia atribuída para salvar vidas pode estar relacionada com o potencial de contribuição do paciente. No entanto, atualmente não existe uma maneira prática
de avaliar os indivíduos ou suas transformidades. O atual sistema de saúde fornece mais cuidados para aqueles que têm mais dinheiro. No entanto, a distribuição do dinheiro entre a população muitas vezes não é proporcional à importância de seu trabalho. Gestão do sistema de saúde. Nos Estados Unidos, na década de 90, as organizações de gestão de saúde expandiram-se para atender à crise do aumento do custo da assistência médica, enquanto cada vez menos pessoas possuíam cobertura médica e os esforços em economizar com despesas não eram suficientes. A obtenção de lucro com assistência médica é um desvio de energia desnecessário. Um sistema que abandona milhões de pessoas sem seguro de saúde prejudica a produtividade nacional. Um sistema de saúde universal de base. Uma solução para assistência médica consistente com os conceitos de democracia e de hierarquia de energia é configurar um sistema sem fins lucrativos que ofereça atendimento básico para todos os cidadãos, que inclua medicamentos, operações simples, tratamentos de emergência, acompanhamento da gestação e medicina preventiva, tais como os exames de rotina e vacinas. As internações longas e os tratamentos mais caros, experimentais de luxo, deveriam ser omitidos, sendo cobertos com dinheiro privado e seguro médico, como ocorre atualmente. Um sistema de saúde universal de base. A análise energética da assistência médica no tratamento de doenças colocará a necessidade de uma mudança cultural, especialmente com o envelhecimento da população. Até que a população diminua novamente, haverá epidemias como aquelas que reapareceram em áreas pouco organizadas da África. Infecções resistentes a antibióticos podem disseminar-se ampliamente. Alguns dos avanços obtidos nas pesquisas farmacêuticas são aparentemente temporários. O antigo sistema de controle populacional e de manutenção do vigor genético deve retornar, onde as doenças selecionam os sobreviventes através de testes de vitalidade. Nossa ética humanitária deverá ser revisada e devemos nos acostumar com uma menor interferência médica. Resumo: os padrões da vida humana devem mudar com a escassez dos recursos durante o período de clímax de transição. A prosperidade exige uma maior eficiência de mecanismos essenciais e eliminação do que não é importante. Estabelecer um teto sobre a renda pessoal pode reduzir o luxo da classe alta, o desperdício e a renda imerecida. Um programa público de trabalho com um salário mínimo maior pode garantir o pleno emprego, aumentar a produtividade e reduzir gastos com bem-estar social e criminalidade. O trabalho tempo parcial de idosos com salários reduzidos pode substituir o sistema de aposentadoria precoce, o que também irá proteger os fundos de pensão do sistema de seguridade social. Um sistema de saúde universal e público é necessário para todos os cidadãos, deixando a cobertura médica mais cara para os seguros privados. É preciso reconhecer que a tradição do consumo livre prejudica a economia pelo desperdício de energia. Resumo: a admiração coletiva pelo automóvel restringe o que realmente é importante para as pessoas: seus empregos, a saúde, a educação das crianças e dos jovens e a qualidade do ambiente. Ao aumentar a eficiência com um estilo de vida com menor uso de energia, especialmente pela redução do uso de carros, já que os preços do combustível serão muito altos, poderemos sustentar por algum tempo o que é mais importante para as pessoas nas sociedades maduras. Consideramos que as metas discutidas também são adequadas para os países menos desenvolvidos.